Para não passar em branco, Agência Brasil, Israel protesta contra a Rússia por receber membros do Hamas. Agência Brasil, Mauro Vieira participa de nova reunião do Conselho de Segurança da ONU em Nova York. Lembrando que a presidência do Brasil vai até 31 de outubro. RTP Notícias Moscou, 60 pessoas estão detidas na Rússia após invasão de aeroporto. Reuters, Papa faz apelo por cessar fogo entre Israel e Hamas. Estadão, Câmara atropela debate e vota projetos sem discussão. Estadão, Lula leva toma lá da cá ao patamar do escracho. Estadão, super safra derruba preços de lota armazéns com soja e milho à espera de melhor cotação. Isto é, queda de avião de pequeno porte deixa 12 mortos no Acre. G1, DJ alemã sequestrada pelo Hamas é morta, confirma família. R7, inflação do aluguel ganha força, mas contratos que vencem em novembro seguem sem reajuste. Broadcast, Carnes e Alckmin, reforma tributária vai impulsionar as exportações. UOL Notícia, seca no Amazonas ameaça atrapalhar abastecimento de ar-condicionado e TV no Natal. Jornal do Brasil, após troca de nome e dono, Twitter ou X perdeu 65% do valor, segundo um dos investidores da empresa. O Globo, tanques de Israel entram nas periferias de Gaza, o exército intensifica ataques. Hoje é guerra ou política? Hoje... Um acidente de avião, né, com 12 pessoas, guerra ou política. E a seca no Amazonas afetando até a questão do Natal, né? Televisores no Natal e ar-condicionado, ou seja, Zona Franca de Manaus, né? Estamos falando a respeito disso. Então, o pessoal né, que está acompanhando essa seca na região lá do Amazonas, eu acredito que, eu vou dizer assim, eu não sou velho, né? Não tenho muita idade, mas também eu não sou mais nenhum novinho, viu? Eu já tenho lá, tô lá. Tem uma caminhada. Já tenho uma caminhada. E eu nunca tinha ouvido falar, né, de uma seca nessa dimensão, nessa proporção que está tendo. E aí chama a atenção a questão climática, né, que às vezes a gente acha que não nos afeta, ou a gente está tão mergulhado no nosso dia a dia, não é, que acha, né, o que pensa, o que entende que essas questões climáticas não nos atingem, mas isso é fato do desequilíbrio, né, do clima no mundo inteiro. O Brasil está inserido nesse mundo, desse clima que está maluco, não é? Por conta das emissões, né, de poluição, né? Por isso essa discussão. O Brasil, inclusive, é muito protagonista, né, na busca, né, de trazer esse debate efetivamente para ver se há um equilíbrio maior dessa emissão de poluentes no mundo afora. E aí a gente tem que perceber que faz parte do nosso dia a dia, não é? Ou seja, aquilo que, né, aquele problema que está lá no Amazonas, bem distante de nós, vai ter um efeito aqui, não é? Porque, né, a Zona Franca de Manaus é uma zona extremamente importante economicamente, né, no território brasileiro, na construção, né, na fabricação desse tipo de produto, ar-condicionado, computadores, etc, etc. Mas não só isso, a própria questão daquela população, né? Aquela população que está sofrendo demais porque nunca fazia décadas, né? Décadas que não tinha uma seca tão severa. Então o pessoal que andava de barquinho, né, se locomovia de barquinho, agora tem que andar quilômetros a pé, não é? Isso tem dificuldade muito, tem dificultado muito a vida dos ribeirinhos, né, do pessoal que mora à beira desses rios. E aí a gente vai vendo, não é que é que de fato a gente exige das autoridades, o que é que essas autoridades estão fazendo realmente para minimizar os efeitos, né, dessa agressão e que traz aí esse efeito estufa, né? Porque a gente fala da seca no norte, né? No norte, nordeste, talvez mais acostumado, mas naquela região da Amazônia, né, é algo que surpreende, e a chuva no sul, né? São... É um país de dimensões continentais, né? Sim. Então você tem a seca
você bem falou, né? As casas feitas sobre a água, as palafitas, né? Casas Sim. feitas sobre a água ali. E até eu comentei outro dia, falei, o pessoal fala em casas feitas sobre a água de forma pejorativa, mas existem casas feitas sobre a água por outra opção, por outra condição. Estão tendo que mudar as casas, porque a água está longe. Muito longe, não é longe, é muito longe. Muito longe. É o que você bem disse, as estradas, as hidrovias, né, acabaram reduzindo. Sim. Existe todo um transporte viário, todo um transporte fluvial que foi impactado. Sim. Sem contar o desmoronamento que aconteceu, as vidas que se perderam e a dificuldade desses povos agora na Amazônia. O que podemos fazer? Tudo que é possível. Cuidar do meio ambiente, deixar emissão de poluentes, tudo que é possível. Né? Tudo que é possível. Do crédito de carbono aí, investir, porque realmente se não cuidarmos desse planeta, olha a Amazônia, já pensou seca na Amazônia? Pois é, né? E aí a gente tem que pensar, né? Que as pessoas precisam pensar, tem os filhos, tem os netos, tem os bisnetos e... Tem a geração, né? Não é? A geração. A gente um dia desses vai se desligar, né? Faz parte. É a única certeza da vida. Da vida é essa. É essa. Mas e os descendentes, né? O que é que a gente está deixando para eles, né? Próximo. Outra questão aqui, Mauro Vieira participa da reunião do Conselho de Segurança em Nova York. A reunião é hoje, acontece hoje. Ele viajou ontem para lá. Hoje já está em Nova York e participa dessa reunião. Lembrando que o Brasil está presidindo o Conselho agora em outubro. O pessoal estava falando que a Rússia não vetou, porque os Estados Unidos ia vetar, que senão ela vetaria. E está toda uma condição agora, nós vamos falar disso aqui nas matérias do Virtual News, mas essa questão do Brasil tem 2 dias para fazer alguma coisa à frente do Conselho, que senão vai deixar a presidência do Conselho. Num período totalmente turbulento. Então, assumiu um pepino. E aí não é só isso. Eu acho que qualquer país que estivesse presidindo, né, nessa conjuntura, o Conselho de Segurança da ONU talvez estivesse passando pelo mesmo constrangimento. A questão do Brasil chama sua atenção porque o presidente Lula figurando como articulador. Sim, numa tentativa hercúlea, né, de buscar uma solução para o conflito, dado aí, né, quem também está acompanhando, as maiores vítimas estão sendo os civis, né, Então, isso talvez é o que preocupe mais, inclusive nessa questão de não estar conseguindo mover essas pessoas ou levar ajuda humanitária, está muito difícil. Do lado palestino, eu estava lendo, né, eu acho que ontem ou hoje eu estava lendo, porque já são quase 10 mil mortos, civis mortos nesse conflito. Nessa 4ª semana, vai entrar para a 4ª semana, né, ou seja, vai completar um mês de conflito. Então são quase 10 mil civis mortos. No entanto, quem está mais sofrendo é o lado palestino, não é? Desses 9 mil e pouco, 7.700 são palestinos. Desses 7.700 palestinos, 3.500 crianças perderam a vida numa guerra insana, não é? E aí eu entendo que é isso que se deve entender, porque a importância de realmente o mundo pensar uma saída, né, que não seja o conflito, que seja um cessar-fogo, que seja a paz, porque quem está sofrendo muito são os civis, e isso realmente tem preocupado. E aí a questão da ONU, eu li, não foi agora, já tem um tempo, é uma discussão que está na ONU, não é? Essa questão, inclusive, do Conselho de Segurança, porque, se eu não me engano, são 5 países de membros efetivos, né, da ONU, que é os Estados Unidos, a Rússia, Japão, Alemanha, tem mais um, acho que são 5. Não sei se é Canadá, são 5 países. São 5 países que são membros efetivos da ONU. No entanto, a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, reúne... França, acho que é França. Isso, eu acho que é a França, é isso mesmo. E aí, mas assim, a ONU reúne países do mundo inteiro, né, são mais de 100 países que fazem parte da ONU, inclusive que se sentam para discutir essa questão da guerra. No entanto, não é a ONU que foi criada no final da Segunda Guerra Mundial, não é?
ela, né, ganhou esse protagonismo, essa função de discutir o mundo, os conflitos a nível planetário a partir da Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial. E aí o mundo foi se transformando, né? Foi se transformando, né? Né? Agora, até estamos em 1923 ou em 2023. No entanto, esses 5 países têm o poder de vetar, ou seja, eu tenho mais de 100 países fazendo parte da ONU. Se não é 99 países, são 160, mas eu vou arredondar, né? 160 países fazem parte hoje desse conselho. Se 159 votar a favor e o único que for esses membros efetivos da ONU votar contra, que foi o caso dos Estados Unidos, a resolução perde-se totalmente o valor. Os 5 detêm o controle. Então, eu acho que nós estamos num mundo desigual demais, não é? Estamos num mundo desigual demais e a própria ONU acaba perdendo sua função, não é? Se é um conselho que vai buscar o melhor, não é? O que se entende que seria o melhor para o mundo, então eu acho que a função dela se perde quando 5 detêm o poder de frustrar a tentativa, né, de uma maioria, não é? A Rússia tentou alguma coisa, mas não condenou o Hamas, aí houve toda aquela situação, não passou a proposta. O Brasil colocou a proposta também, os Estados Unidos pediu para aguardar o retorno de Biden, não aguardou, aí houve a intervenção dos Estados Unidos, vetou. Quer dizer, hoje mais uma, vamos aguardar o que vai acontecer. Eu não sei se tem alguma esperança de que a ONU de fato consiga exercer algum poder sobre esse conflito. Vamos torcer que sim, né? Super safra derruba preços e lota armazéns com soja e milho à espera de melhor cotação. Veja só, super safra, uma notícia boa, positiva, só que mais milho e soja no mercado, maior oferta, menor procura, o preço cai. E aí estão segurando a safra, estão estocando, estão pagando armazéns, estão pagando silos, estocando a super safra para o preço subir. E o mercado interno sofre. Lembra que não tem muito tempo que o litro de soja, de óleo de soja, para os brasileiros chegou a quase R$10. Sim, sim. A quase R$10. Você fala da super safra de soja e o Brasil teve que importar soja para garantir o atendimento ao mercado interno. Quer dizer, é absurdo. Mas a questão econômica, né? É muito complexo. A questão econômica, ela está num patamar orbitando sobre a sociedade, né, como um todo. Sobre a vida, sobre a condição, sobre tudo. E ela impacta diretamente no nosso dia a dia, não é? Algo tão corriqueiro como o óleo de soja, que todo mundo usa dentro de casa, né, para cozinhar. E aí a gente precisa entender que esse mundo econômico, por mais que pareça estar distante de nós, está dentro da nossa casa, no nosso dia a dia. Você vê, o óleo de soja agora está R$6 o litro e o óleo de milho 16, 17, 18, quer dizer, uma loucura. E o brasileiro, vida que segue, né? Então tá aí a super safra, queda do avião de pequeno porte deixa 12 mortos no Acre, né? E a DJ alemã, parte do Hamas também. E a questão da Rússia, que houve uma invasão no aeroporto, eram palestinos que moram na Rússia que invadiram, um grupo, né, invadiu, por que existia um avião com israelenses e que eles estão seguros. Os israelenses estão agora seguros em um ambiente dentro do aeroporto, mas invadiram o aeroporto para agredir os israelenses. Olha só o patamar que está chegando. Isso conflito. Não é. E aí eu acho que o maior temor desse conflito é haver essa expansão, né? Ele sair dali, que já está fazendo um estrago gigantesco e reverberar, não é, nos outros países nesse conflito entre Israel e Hamas. Israel e Palestino, né? Porque o Hamas é um grupo, né? A gente precisa entender que Hamas não é a Palestina e nem são os palestinos. É um grupo, como tantos outros que existem, e que entrou em conflito com Israel. E o que chama a atenção nisso é que quem sofre são as pessoas que o próprio Hamas diz que está tentando manter os direitos. A guerra é uma insanidade sobre qualquer aspecto, né? Não dá para alguém querer justificar a guerra, não dá, não é? Guerra
é guerra. É guerra, é guerra. Ainda mais no mundo que hoje nós vivemos, um mundo de comunicação, num mundo que a internet nos aproxima, não é? Não é mais cartinha, né? Que a pessoa passava dias num cavalo e entregava. Que esta que eu te encontre. Não é? Hoje é a comunicação em tempo real. E aí, sei lá, não dá para você entender, não é? Porque que uma guerra ainda mais violenta como está sendo, né? Como está sendo, não se busque o diálogo para preservar vidas. Muito bem dito. 10h23, você falando agora de escrever cartinha, eu lembro de eu escrevendo carta, que eu pedi de mamãe, minha mãe pediu, eu ia redigir as cartas aí para ver o pessoal, depois ver o telefone, agora a internet, nossa, né? Foi muito rápido essa década. Vamos às matérias do Virtual News. Forças israelenses expandem a ofensiva terrestre em Gaza. Fortes ataques aéreos e artilharia ocorreram em Gaza na manhã de hoje, enquanto tropas israelenses apoiadas por tanques invadiam o enclave palestino com um ataque terrestre que gerou mais apelos internacionais para que os civis fossem protegidos. Os militares israelenses disseram ter atingido mais de 600 alvos militantes nos últimos dias, ao expandirem as operações terrestres na faixa de Gaza, onde os civis palestinos precisam urgentemente de combustível, alimentos e água potável no momento em que a guerra entra na sua 4ª semana. As tropas da FDI mataram dezenas de terroristas que se barricaram em edifícios e túneis e tentaram atacar as tropas, disse um comunicado militar. Israel iniciou um grande avanço em Gaza na sexta e reiterou os apelos para que os civis se desloquem para o sul, enquanto tentam erradicar os militantes do Hamas, que dizem estar escondidos em um labirinto de túneis sob a cidade de Gaza. As informações são da agência Reuters. Mais pessoas sofrendo nesse momento, avisando como é que as pessoas vão sair de uma situação como essa. Não se tem combustível. As pessoas estão usando animais, cavalos, animais para puxar. Andando a pé. Andando a pé. Então é uma dificuldade enorme, né? E com uma bomba voando em cima da cabeça. Mísseis correndo, bombardeio o tempo todo. Como é que se espera que uma criança saia de um conflito como esse? Sabe, é surreal quando, não é? O governo israelense pede que os palestinos se desloquem do norte para o sul. Como é que eu vou me deslocar? Não é? Com todo tipo de carência, alimento, água potável, combustível, não é? Tudo, está faltando tudo naquela região. E aí os caras se deslocando, ainda as bombas voando em cima da cabeça. A noite toda bombardeira, agora as invasões por terra, sabe? Que é uma situação muito mais... que é uma briga que está tendo nesse conflito, é a abertura que eles chamam dos corredores humanitários, né? Sim, que é para dar o mínimo de segurança, para que essas pessoas consigam se deslocar, nem isso elas estão tendo. Então é algo surreal. Você bem disse os números da guerra, né? Mais de 7 mil vidas. Só do lado palestino, não é? Porque morreram israelenses também, né? 7 mil vidas. E agora o conflito, desde sexta-feira, com a invasão terrestre, esses números tendem a crescer ainda muito mais, né? Sim. Essa é a grande preocupação. Sim. E esse conflito, e é lógico, os envolvidos no conflito, né? De repente, aquele barril de pólvora que é o Oriente Médio pode explodir pois a qualquer momento. O temor do Irã acabar entrando, né? O Hezbollah já estava atacando, o Israel atacou as forças do Hezbollah no Líbano, estava bombardeando Israel. Quer dizer, é uma área muito tensa e os conflitos ali têm, como você mesmo disse aqui, é uma coisa milenar, né? Milenar. A disputa de território ali é milenar, não é? O triste é que, assim, voltamos à Segunda Guerra Mundial. No final da Segunda Guerra Mundial houve um acordo, inclusive assinado, né, pela ONU, da demarcação, né, do que é de Israel, do que é o Estado de Israel e as terras, do que é o Estado palestino,
não é? E qual é a demarcação daquele território. No entanto, até hoje o Estado palestino não foi reconhecido. Não foi reconhecido, infelizmente, né? E aí, volta e meia, surgem esses conflitos. Não é que, assim, também dentro do que eu me lembro, já vi muitos conflitos, né? Naquela região acontecer, mas nunca tão violento quanto este, né? Tão violento quanto este, que agora está aí, né, entrando na 4ª semana. O que me chama a atenção em tudo isso é o como, né? Os comunicados do Hamas que esteve na Rússia, inclusive Israel está falando que está recebendo terroristas, né? E a Rússia diz que conversa com todos os lados do conflito. A Rússia que está em guerra na Ucrânia. Que a gente não pode esquecer, né? Ainda está a guerra na Ucrânia. A Ucrânia é a Rússia. Ainda está lá. Então, o Hamas foi na Palestina, foi à Rússia, os russos atenderam e tudo mais. Provocou-se uma guerra, sabendo de toda essa consequência. Aí o Hamas diz que nem todos os sequestrados estão com eles, que eles precisam identificar onde estão, eles devolveram 4 pessoas, nem todos, são outros grupos que estiveram. Quer dizer, como é que você provoca algo neste patamar e agora diz ao mundo que você não sabe onde estão todos, porque você não foram todos os outros grupos? Quer dizer, é totalmente insano. Sim, isso. É uma condição assim, você vai defender um povo e você acaba trazendo toda uma destruição para esse povo. E aí entender que ali é uma região importantíssima para o mundo, né? É o berço das 3 grandes religiões monoteístas, né? Do planeta, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, não é? Estão ali naquela região, não é? Estão as construções mais importantes dessas 3 religiões, né? Muito frequentada, né? Por pessoas do mundo inteiro, né? Muito frequentada justamente pelo peso histórico, pela importância histórica que aquela região tem, e talvez isso pudesse ser o caminho de se buscar, né, a construção de um acordo de paz, de viver em paz, que fosse duradouro, né? Há de se escolher 100 anos de diplomacia do que um ano de guerra, né? É realmente... 10h30, vamos à próxima matéria. Comboios com 34 caminhões de ajuda humanitária entram em Gaza. Um lote de 24 caminhões com ajuda humanitária entrou na tarde de ontem, domingo, na faixa de Gaza, através da passagem egípcia de Rafah, o maior comboio humanitário a entrar no território desde que Israel permitiu acesso controlado, segundo a agência EFE. Transportando alimentos, água e material médico, os caminhões chegaram a Gaza depois desta manhã, né, da manhã de ontem, de hoje, terem chegado outros 10 caminhões, tratando-se da primeira vez que contingentes entram em Gaza num único dia desde que Israel autorizou a entrada da ajuda humanitária no dia 21. Assim, já são 34 os caminhões a entrarem em Gaza no domingo, depois de passarem por inspeção efetuada pelas autoridades israelenses no controle fronteiriço. Os caminhões fazem parte de um total de 40, encontra-se mais 6 a aguardar a entrada, sem que se saiba quando o farão. Este é o 8º lote de ajuda, não inclui combustível, um item vetado por Israel e considerado pelas autoridades locais fundamental para o funcionamento contínuo de hospitais, padarias e estações de purificação de água. Com um comboio de 24 caminhões, são 118 que já entraram na faixa de Gaza. A informação é da agência Reuters. 118 e não é suficiente. A estimativa é 2 milhões de pessoas que vivem. Mais de 2 milhões de pessoas. Não é suficiente. Não atende a necessidade. Não atende. Lógico, para entrar tem toda uma verificação de Israel. Para estar entrando. Lógico. Diante de um conflito, né? Qual a preocupação? Armamento, o combustível, que também é essencial, não só para os carros, para as padarias, para os hospitais, mas também para tanques, para carros, que é essencial também para os grupos terroristas estarem agindo. É lógico, há um controle absoluto sobre isso. Total. E aí, né, a gente volta, né, à questão central, que é a assistência àqueles que não têm nada a ver com o conflito, não é? Mas
infelizmente estão no meio dele. Botão, não soltaram uma bomba, estão lá no meio dele, não é? E aí a gente vê esse desespero. Inclusive, assim, a gente fala aí, né, a gente ouve a reportagem, a notícia de que essa ajuda, mesmo com toda a dificuldade, tem conseguido entrar, mas como está a distribuição? Eu acho que é outra coisa, né? Que se deveria ter maior clareza, né? Porque, assim, muitas vezes a gente pensa, entrou 118 caminhões, que é pouco para um universo de mais de 2 milhões de pessoas, mas como está acontecendo a distribuição dessa ajuda humanitária? Ela está conseguindo chegar no seu destino efetivamente? Porque já que a locomoção, né, desses civis está extremamente prejudicada, né, porque não tem na onde cair bomba. É bomba voando em cima da tua cabeça todo o tempo, 24 horas por dia. E ela, né, e às vezes a bomba... Ela às vezes ela não cai no alvo, né? Ela cai antes, não é? Já caiu em hospital, já caiu, a gente vê aí notícia, né? Que já caiu nos mais diversos lugares, né? O Israel diz que nós já atingimos mais de 600 alvos militares, mas, né, atingiram mais tantos outros alvos que não eram militares, né, que acabaram sendo usados. Né? Então, quer dizer, é toda uma complexidade do conflito que a gente, né, a gente sequer, né, porque consegue graças a Deus, né? O Brasil é um país pacífico, nós sequer imaginamos, temos mínima ideia do que é a dimensão de um conflito desse, gente. Né? Tem aí a questão envolvendo aí o crime organizado, os enfrentamentos, essa questão que acontece em alguns estados, mas nada comparado a isto, né? De maneira 7 mil alguma. E poucas vidas já se perderam só na Palestina, como você bem disse. Quanto à ajuda humanitária, 118 caminhões, ao total nós tivemos o quê? 500 toneladas de alimentos? 500 toneladas de alimentos, a gente for colocar por 10 pessoas, 50 mil pessoas, 40 mil pessoas, superestimando, quer dizer, é muito pouco. Chega para alguns, mas precisa chegar muito mais. E, lógico, vamos ser realistas, nessa situação, a velocidade da liberação é essa. Então, aí precisa sim a ONU estar operando, estar trabalhando, estar buscando essa ajuda humanitária. Isso tem que acontecer. Os países não estão deixando de enviar, apenas não conseguem entrar em Gaza. Isso mesmo. Está difícil essa negociação, né? Está difícil. Está muito difícil. 10h35, próxima matéria? Vamos para a próxima matéria. Para tirar um pouquinho o peso, né, dessa segunda-feira, desse fim de semana de guerra, de tudo isso, vamos falar do que é a primavera, né? Viveiro do Jardim Botânico abriga mais de 7 mil exemplares únicos na natureza. Estou com 7 mil na cabeça. Ó. Viveiro do Jardim Botânico abriga mais de 700 exemplares únicos da natureza. Localizado na unidade do Jardim Botânico, o viveiro Tamboril conta com 700 espécies nativas, raras, ameaçadas, comestíveis e medicinais dos 2 biomas paulistas, da Mata Atlântica e Cerrado, sendo que cerca de 40 delas em algumas categorias de extinção. O espaço destinado às atividades de conservação e biodiversidade abriga exemplares únicos da natureza, como o bambuzinho nativo da Mata Atlântica e a erva nativa. Eu nem vou me atrever a falar esse trava-língua aqui. Espécies consideradas extintas na natureza. Inaugurado em 2012, o viveiro possui uma área útil de 700 metros quadrados, onde é possível encontrar aproximadamente 10 mil exemplares de mudas que têm por objetivo contribuir com pesquisas e políticas públicas voltadas para a produção de sementes, mudas e resgate de espécies nativas em perigo de extinção, além de promover visitas e oficinas práticas para a conscientização de alunos do ensino superior. Olha que maravilha, né? Está aí Jardim Botânico, é aberta a visitação ao público, né? Tem todo um horário, um calendário de aberta visitação. A entrada não é gratuita, é paga. Está em torno de R$19 agora, se eu não me engano. E as pessoas podem ter acesso a essa questão dessa maravilha do Jardim Botânico em São Paulo, né? Para quem é da região da Baixada Santista, né? Tem também o Orquidário em Santos, que também é aberto. Na Zona Noroeste também tem ali tem é um jardim botânico. Zoológico de São Vicente. Isso ali. Tem o Parque Estadual da Serra do Mar também, aqui, o Núcleo Tutinga Pilões, quer dizer, tem toda uma condição
para você aproveitar aí um solzinho que aconteceu no fim de semana, que não está fácil, eu sei, mas correr para visitar uma dessas partes. Se eu não me engano, micos estão sendo abrigados no Jardim Botânico em Santos. Foram recepcionados no Jardim Botânico em Santos. E a importância, né? Eu acho que a importância da população se interessar por esse tema, porque assim, quando eu ouço discutir sobre meio ambiente, sobre aquecimento global, então a gente vai entender, né, a partir do momento que você entende a importância dessas espécies, da preservação da natureza, não é? Qual a função de cada uma delas dentro, né, do meio ambiente, aí a gente vai entender quando se fala aquecimento global, o mundo mais quente, descongelamento de geleira, que parecem coisas tão mais distantes de nós. No entanto, né, quando você, né, se permite, né, visitar um local desse, fazer uma visita monitorada, entender, ouvir os biólogos, ouvir as pessoas, né, o pessoal que é estudioso dessa área, e aí você entende qual é a importância de se preservar, não é, a natureza e qual o impacto que isso traz para nosso dia a dia, né? E a oportunidade de poder visitar, estar num lugar magnífico, como é um jardim botânico, como é um orquidário, não é? Que as pessoas terem a oportunidade de ter esse contato com a natureza. Talvez esse nosso distanciamento, hoje que nós somos muito urbano, né? Nós somos muito urbanos, vivemos muito em cidade, dentro de prédio e etc, etc. Talvez perdemos um pouco dessa dimensão de entender, de fato, a importância do meio ambiente no nosso dia a dia. Você vê essa urbanidade, ela está influenciando tanto que, inclusive, o sertanejo, né, a moda sertaneja, ela está numa transformação na sua roupagem, nos seus títulos, né? Inclusive, é muito discutido. Sim. O sertanejo sempre era aquela canção voltada para o homem do campo, para a natureza, para o vínculo do homem com o campo, com a natureza. E até mesmo ela está sofrendo essa mutação aí. E tem uma coisa mais de sofrência, sim. mais de urbanidade, sim, mais relacionamentos. E o pessoal tem sentido falta da moda de viola, a moda antiga. Pois é, pois é. A gente falando aqui dessa questão das espécies em extinção, muitas pessoas perguntam, mas o que eu tenho a ver com isso? Tudo. Todo esse ecossistema, algumas espécies são muito importantes. Embora você... mas eu não como essa planta. Você não se alimenta dela, mas ela de alguma forma, ela faz parte da vida que te sustenta. Sim, sim. Então é isso que as pessoas têm que entender. Por isso a importância, né, de ter a oportunidade, ter acesso, de buscar esse conhecimento. Né? Nós somos um organismo vivo que precisa entender que outros organismos vivos fazem parte desse mesmo ciclo e ambiente que nós vivemos, e ele é necessário para essa nossa sobrevivência. Não é? Teve um documentário, se não me engano, foi até da Disney, sobre uma questão que envolvia alguns rebanhos no Ártico, que estavam sofrendo com doenças, proliferação de doenças no rebanho, não se tinha noção do que estava acontecendo. Aí, durante esse estudo, se percebeu que o problema não era nos rebanhos, e sim nos lobos. A redução da quantidade de lobos naquela localidade estava fazendo com que as doenças se proliferassem em outros bandos, porque eles, como predadores, tecnicamente a doença ela afetava a movimentação e tudo mais, eles conseguiriam alcançar as presas que não tivessem a velocidade. O filtro natural da vida. Sim. Olha, para você ter uma ideia, os lobos, e essa questão dos lobos tinha a ver com os ratos, toda uma situação de um ecossistema perfeito, criado com maestria, né? Pois é, e aí não é... Você põe o dedo e pronto, arrebenta com tudo. E aí o não entendimento dessas questões, que na verdade elas até de certa forma são sutis, mas elas são extremamente importantes para o próprio equilíbrio da natureza. Não é? Aí, então, reverenciando a primavera, com essa chuva toda, mas temos que reverenciar, é primavera. Reginaldo, como nós falamos no início do programa, vamos falar um pouquinho sobre a questão do servidor público, nas 3 esferas, estadual, federal, municipal, que é a importância disso. Sábado foi o dia do servidor público, 28 de outubro. Eu não sei se o servidor tem muito a comemorar ou se tem muito a refletir sobre essa questão. Houve uma pesquisa que foi divulgada pelo Datafolha, fez a pedido de um instituto, né, sobre o entendimento do cidadão sobre o setor público.
Muito se fala em altos salários, muito se fala em algumas situações, dois Brasis diferentes, um Brasil da iniciativa privada, outro Brasil do setor público, um piso para o trabalhador da iniciativa privada, outro piso para o setor público, altos salários, uma casta, que na verdade existem, mas não reflete a maioria. Então, eu acredito que talvez seja o ponto principal de uma discussão sobre a categoria dos servidores públicos e das servidoras públicas nos mais diversos, né, esferas de poder, né, que existem aqui no Brasil, né, que é a municipal, a estadual e a federal. É importante que as pessoas busquem maior informação, por quê? Porque o servidor público, a servidora pública, é uma categoria profissional como todas as outras, não é? Como os advogados, como os operários, como os mecânicos, como os bancários, são uma categoria pública. Sempre que se fala de servidor público, talvez venha aí essa discussão, ou essa questão que você fala, que é do pessoal que acaba tendo em determinados nichos do serviço público, aqueles que ganham altos salários, não é? Nós sabemos hoje, principalmente a área do judiciário, né, que acaba abarcando essa questão dos altos salários, das altas remunerações, por uma série de questões que estão agregadas ao salário do... Direitos adquiridos, né? De quem trabalha no judiciário, porque às vezes não é só salário, né? Existem outras questões... Alguns chamam de penduricários. Isso, né? E que acabam dando um up, né, na remuneração de quem trabalha na área do judiciário. No entanto, a gente tem que entender que a grande maioria... E aí uma das discussões, ou uma das coisas que eu sempre falo, Márcio, talvez não seja que os servidores públicos ganhem muito, talvez seja que os trabalhadores, né, na grande maioria... Subir o piso, né? Melhorar o teto. Eles ganham menos do que deveria. Então, quer dizer, aí você acaba criando um discurso, ou acaba se criando aí um discurso no inconsciente popular, no meio da sociedade, de que os servidores públicos ganham muito e os trabalhadores da área privada ganham pouco, e aí começa essa guerra, né? Essa guerra, então, você é um privilegiado, você ganha bem, você isso, você não sei o quê, em relação ao servidor público, na verdade, tinha que ser uma discussão diferente, né? Opa, vocês estão ganhando pouco, né? Deveria haver uma valorização maior do patamar de remuneração que você na iniciativa privada ganha, não é? Nós temos a discussão aí de que vivemos num país capitalista, embora se tenha aí esse discurso de que quer trazer o comunismo para o Brasil, que você vai perder sua casa, que você vai ter que dividir seus bens, esse discurso que eu acho que não sei porque ainda cola na cabeça de algumas pessoas. Não, porque ainda existe esse discurso, né? Então, não funcionou em lugar nenhum, gente. Não entendo porque ainda existe, e gente que acredita nisso, né? Não acredita. Em pleno século XXI, em pleno ano 2023, não sei como ainda tem gente que acredita nisso. Mas aí a gente, ainda assim, a discussão é que nós efetivamente vivemos num país capitalista, não é? Num país capitalista. E aí o que acontece? Aí, na minha cabeça também não cabe como é que a gente pode dizer, ou a gente pode defender que o Brasil é um país capitalista, ou seja um país capitalista, se a população não tem dinheiro, né? E aí as pessoas têm que entender, capitalismo vem de capital é dinheiro. É a circulação do dinheiro, é a movimentação da economia. Quem movimenta a economia? O cidadão comum, que compra um carro, que vai no supermercado, que faz uma viagem, que compra uma casa, não é? E se não compra, então o dinheiro não está circulando. E então o capitalismo não está funcionando. Tem alguma coisa errada nessa dinâmica, não é? Então, é importante que se abra a discussão da valorização do profissional, seja da iniciativa privada, seja do setor público, de que as pessoas elas tenham, elas vejam condições de ganhar dinheiro, né? De ter uma renda decente, uma renda adequada para poder oferecer conforto à sua família, não é? De poder
não precisar mendigar para consumir, não é? Então, e aí, não é, dentro dessa discussão, acaba se demonizando muitas vezes o servidor público, mas o servidor público é um ser humano como qualquer outro, é um pai de família, uma mãe de família, ou é uma mãe solteira, não é? São pessoas como nós que estão lutando também pelo próprio espaço, né? De ser feliz, de ter uma vida boa. Na vida, né? Todo mundo quer uma vida boa. O que chama atenção é a questão da valorização salarial que tem que acontecer, mas, em contrapartida, o servidor público, ele trabalha para um patrão, que é o próprio povo, mas que está gerido por uma administração e que tem a obrigatoriedade de entregar um bom serviço à população. E muitas vezes isso passa por estrutura. Muitas vezes o sujeito está ali para fazer o atendimento de uma pessoa, encaminhamento, uma internação, mas ele não tem a estrutura para isso, ele não tem a condição para isso, ele não tem a questão da disponibilidade de vaga, ele não tem o poder público, não dá o suporte, quer dizer, como é que ele atende? O professor na escola que não tem toda a ferramenta que ele possa, como é que ele atende? E essa precisa ser a discussão da sociedade, né? E aí eu volto para a comparação com a iniciativa privada. Que, por esse aspecto, é bem dinâmica. Você está entendendo? Eu chego numa indústria, numa empresa, numa fábrica, não é? E aí vou trabalhar, eu vou encontrar lá os equipamentos para eu exercer minha função. Então, se a gente fizer um comparativo, em um lado você tem os maiores salários, o maior investimento, o maior orçamento, e por outro lado você tem o maior resultado, os menores salários. Porque a estrutura é algo primordial para desempenho. Né, efetivamente para a prestação daquele serviço. Né? Quando essa questão que você fala do salário, também eu não sou contra tirar o piso salarial do pessoal do setor público. Não, sobe o piso, sobe o teto sobe o teto do privado. Pô, coloca que o pagamento limite é o salário do presidente. Ponto. Acabou. O cara, se ele conseguir contribuir a ponto de chegar lá no salário do presidente para se aposentar, ele pode. Agora, não dá para você ter um setor que tem um teto alto e o outro setor padecendo de 6, 7 mil reais como teto máximo. Não condiz. Não condiz com a realidade de um país. Ah, mas tem as contas. Não me interessam as contas, cara. Se você vai justificar a conta para injustiça... de qualquer maneira, a gente tem que entender, e aí são peculiaridades do serviço público, principalmente dos servidores públicos que são chamados estatutários, que é outra coisa que muitas vezes as pessoas não entendem, né? Tem estabilidade do emprego, não tem o fundo de garantia, não tem o fundo de garantia. abre mão do fundo de garantia e tem a estabilidade no trabalho. Não é? Que é uma redução para o governo não contribui com o FGTS. Entendeu? Então tem essas peculiaridades do serviço público, né, de não ter o FGTS, que a iniciativa privada tem. A própria questão da estabilidade, não é? A própria questão da estabilidade que se discute muito, e aí é importante que a sociedade entenda que o servidor público, ele é servidor da população. Porque as administrações, seja ela a nível municipal, estadual ou federal, as administrações, elas passam, não é? Elas passam, não é? E aí o servidor público, ele se mantém. Então, para que haja... e aí o servidor público estatutário, que tem essa estabilidade, eles são os olhos da sociedade. É ele que vai ver, é ele que vai denunciar, é ele que vai poder dizer, olha, isso eu não vou fazer porque não condiz com o que se deve ser ofertado à população. Então, o servidor público, ele tem a capacidade de denunciar aquilo que, vez ou outra, acaba sendo errado dentro do serviço público, mas só que o servidor público vê de dentro, não é? A população vê de fora. Eu não consegui ser atendido no pronto-socorro, mas aí o servidor público, ele vê de dentro, né? Ele vê de uma outra perspectiva e aí ele pode trazer essa deficiência, às vezes, do serviço público com uma outra visão, para se buscar, né, dentro de uma discussão, de um debate na sociedade, se buscar uma solução para melhorar os serviços ofertados à
a população. E também eu não posso deixar de não se pode deixar de esquecer, né, com as reformas que aconteceram, né, 2019, a reforma da Previdência a nível federal, que ela tem o efeito cascata, né, estados e municípios precisam se adequar à legislação que foi aprovada em 2019 e legislações anteriores, que foram tirando algumas benesses do próprio serviço público, não é? A aposentadoria, por exemplo, hoje existe uma data de corte do servidor público que tem direito, né, o que nós chamamos no serviço público de paridade e integralidade quando se aposenta. Ou seja, quem está aposentado ganha o mesmo que quem está na ativa. Isso estão pensando em se retirar? Isso? Na verdade, já tem um dispositivo, se não me engano, tem uma data, eu acho que é 2003, eu não me lembro exatamente. Quem está no serviço público ininterruptamente, né, antes dessa data e veio ininterrupto até agora, ainda, né, como direito preservado, consegue se aposentar com paridade e integralidade. Quem é depois dessa data já não tem o mesmo privilégio. Depois de 2013 já não tem. Não, é uma data, eu não me lembro exatamente qual é a data, mas aí há uma diferença, é uma outra conta, não é? Ou seja, vai se extinguir ao invés de se estabelecer para o privado também. Entendeu? Então já tem já tem essas diferenças, essas questões que estão sendo discutidas dentro do serviço público. Então, quer dizer, já não é... E aí, sem contar que ainda assim não vem o fundo de garantia, não é? Então, quer dizer... são questões que transformações da própria sociedade, é uma exigência, inclusive, não é? Esses debates, essas mudanças. Reginaldo, eu acho que tudo isso parte de uma condição de fluxo de caixa. Sempre. Sempre fluxo de caixa. Para mim, porque, como você bem disse, o servidor público ele faz parte do que eu chamo de Estado, de política de Estado. Política de governo, ela passa, é passageiro. O Estado, política de Estado. O que você quer para a sua vida, para a sua cidade, para o seu país, para o seu estado, durante um período. Essas políticas de Estado, a necessidade da sociedade é uma política de Estado. O governo é o que foi eleito para exercer essa política. E o funcionário público, ele faz parte do corpo do Estado. Sim. Ele faz parte dessa estrutura que é mais, ela é mais estável, né? É mais estável. Os governos passam por essa estrutura. Isso mesmo. Então, e o servidor público vai estar ali. Permanece, né? Então, permanece. A gente tem que... Lógico, como em todos os lugares, existem pessoas que são capazes dos maiores esforços para que possa alcançar um objetivo e servir melhor, como também existem pessoas que acabam caindo no ostracismo e deixando de lado. Existem em todos os lugares o bom trabalhador, quanto o trabalhador não tão bom. Existem em todos os lugares. Sim, todos, né? Você vai encontrar bons e maus advogados, bons e maus mecânicos, bons e maus motoristas, você vai encontrar bons e maus vendedores, você vai encontrar, faz parte. É que quando você encontra no setor público, te choca porque vai de encontro com a tua necessidade de urgência. Isso mesmo. Então aí se transforma uma situação. O bom mecânico você vai reclamar e mudar para outro. No setor público você vai sempre se deparar com aquela situação. Mas tem mecanismo também para se resolver isso, né? Não adianta só ficar gritando e reclamando. Tem mecanismo para se resolver. Sim. Então, mas hoje aqui, o momento aqui, né, é de homenagem a esses servidores, tanto os federais, quanto os estaduais, quanto os municipais, que desenvolvem o seu trabalho, o seu empenho, seja na saúde, na educação, na manutenção, seja no controle do trânsito, seja nas creches, seja no atendimento ali ao público, seja na hora de ouvir, de dar aquela notícia quanto ao imposto, da compra, todos eles que desenvolvem esse trabalho, seja na questão técnica para buscar recursos para os municípios, seja na questão estrutural, seja no desenvolvimento, em todos os aspectos, né? Desde do chão de fábrica até o escalão com maior responsabilidade. É bom que as pessoas entendam, né, que independente da condição de servidor público, seja ele transitório ou efetivo, né, ou de carreira, estão e precisam estar sempre à disposição de tentar levar o melhor para a sociedade, né, que busca os serviços públicos. Servidor público é igual policial militar, que é policial 24 horas? Servidor público também é servidor 24 horas? Sim.
Eu não estou exercendo a função quando eu estou num horário de folga, né? Mas se for chamado... Aí, se for convocado, aí eu preciso fazer esse atendimento. Eu estou à disposição da municipalidade, ou do Estado, ou do regime federal. Eu estou à disposição para prestar o serviço para a sociedade. Na verdade, o servidor ele está à mesma medida da necessidade da sociedade. O administrador público, né, o prefeito, o governador, o presidente, e aí os cargos de primeiro escalão, secretários, ministros, eles, eu precisei do servidor público, eu vou convocar ele porque a sociedade, né, o cidadão não pode deixar de ter o atendimento. Então, é sempre essa busca, né, da prestação do serviço público. Né, talvez o que a gente deva refletir, debater enquanto sociedade é a questão estrutural, como você mesmo colocou. Né? O servidor público, às vezes, pode estar ali à disposição para atender ao cidadão na necessidade que ele tem. No entanto, por vezes, ele não tem a condição, os instrumentos necessários para fazer esse atendimento adequado. Né? Isso estressa também o próprio servidor, né? Eu não tenho as condições adequadas para atender a necessidade daquele cidadão. Então, aquilo também, às vezes, acaba estressando. Estressa o cidadão, estressa o servidor e acaba, às vezes, acontecendo esse conflito, não é, de interesses que acaba riscando, não é, ou estremecendo essa relação de cidadão com o servidor público. E tem muito a ver também com essa questão da fragilidade da política, né? Dessa descredibilidade, vamos chamar assim, né? Falta de crédito para com o corpo político, que vem, essa política que vem trazendo cada vez mais essa desconfiança para o povo, que observa o agente político e muitas vezes não confia. Os escândalos de corrupção, os favorecimentos, tudo isso acaba fazendo com que a credibilidade, a falta de credibilidade no setor político acabe também migrando de uma forma osmose, vamos dizer, para o funcionalismo. Então, aí a sociedade também precisa entender que ela, como patrão, né, como patroa, né, de todos os servidores públicos, ela é a medida, né, porque o político, mesmo que transitório, ele é um servidor público, não é? O prefeito, o vereador, o governador, o deputado estadual, o deputado federal, o senador, o presidente da República, mesmo que transitoriamente, eles exercem a função de servidores públicos, de servir a sociedade, não é? De servir a sociedade. E a medida deles também o patrão deles também é a sociedade. E aí a gente tem que fazer aquela analogia. Eu sou dono de uma loja, eu contrato um vendedor. Se aquele vendedor ele não está exercendo sua função tal como eu gostaria que estivesse fazendo, né? E eu chamo a atenção daquele vendedor, olha, você tem que melhorar, senão eu vou precisar te demitir, eu vou precisar te mandar embora. E esse vendedor, esse meu funcionário, ele dá desculpa, ele não melhora, então quer dizer, na loja o que é que vai acontecer? O dono da loja vai mandar embora. Eu vou contratar outra pessoa para ver se ela vem e faz aquilo que eu quero. É a mesma coisa, não é? O político, não é? É a mesma coisa. Ele é transitório. É interessante que o povo reclama da própria escolha, né? Entendeu? Então é importante que haja essa reflexão da sociedade. Porque né? aquele político que é corrupto foi eleito pelo povo. E o povo reclama, mas o povo elege. Então, essa matemática, para mim, então é uma reflexão. É preciso esse exercício de cidadania, esse exercício de se viver em sociedade, para que as pessoas assimilem a informação e comecem a compreender com mais profundidade que a medida do político é a sociedade. Quem vai lá e deposita o voto na urna... O político representa o tamanho da sociedade, o entendimento da sociedade. Entendeu? Então, na sua maioria, na sua minoria, mas representa. Os parabéns ao funcionário público, né? Parabéns a todos os servidores públicos e servidoras públicas. Parabéns a todos. Que sobreviveram a tantos governos e continuam sobrevivendo. Faz parte. 11 horas mais 2 minutos.
chegando ao finalzinho do Virtual News de hoje, agradecendo ao Reginaldo que está aqui, agradecendo a Maria Clara. Reginaldo, sempre um prazer. Opa, eu que agradeço, o prazer é sempre meu, não é, de poder estar aí conversando um pouquinho, não é, expandindo o conhecimento, né? Quando a gente bate esse papo, o conhecimento vai expandindo, a gente vai entendendo melhor os meandros da sociedade. É sempre uma satisfação estar aqui, sempre que for possível, sempre que você me der a oportunidade, eu estarei aqui. Os comentários que me chegam, o pessoal comentando, poxa, gosto do professor Reginaldo lá falando, ele é bem eloquente, conhece bem, fala de uma forma calma, a gente entende, sabe, poxa, muito bacana. Parabéns. Eu agradeço. Está chegando sobre a sua participação. Eu agradeço o pessoal, não é? Às vezes pode ser bondade, viu? O pessoal às vezes pode estar sendo bonzinho. O Reginaldo está começando agora, vão ser bonzinho. Mas está certo, o feedback, mas mesmo assim, quando erra, não é? Quando fala alguma coisa inapropriada, é importante que as pessoas, porque assim, a intenção nossa de que leva uma informação é tentar ser o mais isento possível, ser o mais claro possível, ser o mais objetivo possível, porque a intenção é levar a reflexão para o outro, não é? Não é só o Reginaldo fazer o outro refletir, é fazer o outro construir a sua própria opinião, não é? Dar informações, levar base para que as pessoas possam, não é? Porque assim entender. Se constrói uma sociedade com um alicerce mais firme, sabedora, melhor daquilo que ela quer, aonde eu quero chegar, não é? A sociedade precisa entender aonde eu quero chegar. Quem determina a meta somos nós. Então, onde nós queremos chegar? Então, a nossa intenção aqui é essa a ideia do Virtual News, trazer as informações, as nossas opiniões, e para que você que está do outro lado tome as suas opiniões, entenda, não concordei com o que o Márcio falou, concordei com o que o Reginaldo falou, não concordei com nenhum dos dois, é direito seu, faz parte, a gente respeita isso aqui, todas as opiniões são bem-vindas, desde que, claro, mantendo sempre o respeito e o entendimento, o mesmo respeito que nós temos para com quem está acompanhando o Virtual News, seja ao vivo, seja nos podcasts, esse mesmo respeito. A unanimidade é burra, né? Sempre. Já diz o ditado, né? O ditado já diz isso. O ditado. Eu não vou chamar nem de velho ditado. O ditado que permanece. O ditado que permanece, isso mesmo. Reginaldo, gratidão, muito obrigado pela participação. Obrigado. Sempre. Desejo, né, o pessoal, né, que está aí, que nos acompanha, que acompanha aí o trabalho realizado pela Virtual News. A gente deseja uma excelente semana, né? Lembrando que essa semana tem feriado. 3 dias. Né? Então aproveita, né, para dar uma descansada. Porque o final do ano geralmente é muito mais intenso, muito mais agitado, né, por tudo que ele representa, né? Então a gente deseja aí uma feliz e abençoada semana a todos e a todas. Bem lembrado pelo Reginaldo, essa semana tem início de novembro, Corpus Christi, e na sexta-feira provavelmente muitas cidades vão aplicar o ponto facultativo, o que faz com que as repartições públicas apenas operem na sua necessidade básica. Saúde, emergência, nessa necessidade. 11 horas mais 5 minutos, agradecendo a Reginaldo, agradecendo a Maria Clara, nos controles, agradecendo sempre a sua audiência, lembrando que daqui a pouquinho os drops estão à disposição, os cortes, né? No nosso canal, a rádio virtual rv1.com.br, também no YouTube e, claro, nas redes sociais. Para você curtir, compartilhar, fique à vontade. Fique com Deus, excelente segunda-feira e até amanhã com mais um Virtual News, se Deus quiser.